Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 10, a renovação cotidiana do homem interior. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são o sofrimento exterior, 2, a renovação interior e 3, os desafios de hoje. Nosso texto áureo se encontra em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que diz: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Nossa verdade prática diz que por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Nossa palavra-chave é renovação. Renovação, segundo o dicionário da língua portuguesa, diz que é ficar outra vez como novo, ou seja, é novo de novo. Primeiro tópico, sofrimento exterior. Primeiro subtópico, a experiência de Paulo. Então, 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, lembrando que a carta aos Coríntios, as 2 cartas aos Coríntios, dirigidas aos Coríntios, foram escritas por Paulo. Diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, presta atenção no tamanho da tribulação que veio sobre eles, mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida desesperamos. Pensa bem, o próprio apóstolo Paulo está dizendo que ficou desesperado da vida por conta da grande tribulação que sobreveio sobre a vida deles na Ásia. Aí 2 Coríntios 7,5 também diz assim: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Então ainda podemos ler as menções do apóstolo, que ele fala a respeito de prisões, ele fala sobre açoites, ele fala sobre apedrejamento, ele fala sobre perseguições, ele fala sobre fadiga, ele fala sobre fome, sobre sede, sobre frio, sobre nudez. Isso tudo está lá em 2 aos Coríntios, capítulo 11, dos versículos 23 até o versículo de número 27. Ele faz menção de todos esses itens aqui, de tudo que ele passou. Então Paulo ele resume as adversidades da nossa jornada de fé assim, 2 Timóteo 3,12. E também todos os que piamente, ou piedosamente, se você preferir, querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Então, aquela frase assim que vem para Cristo e todos os seus problemas serão resolvidos, isso é mentira. Seus problemas vão ser resolvidos de acordo com o cotidiano, de acordo com o dia a dia. Porém, a nossa vida, que quem quer ser fiel a Cristo, quem quer levar uma vida piedosa diante de Deus, vai sofrer perseguição. É o que a própria palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz, irmão, quem somos nós para falar o contrário? Então isso é uma declaração de que somos feitos do pó, ou seja, somos mortais, e por isso, como seres humanos, nós somos bem frágeis. O segundo subtópico fala sobre o exemplo do apóstolo. 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ou seja, mesmo diante do sofrimento, o apóstolo Paulo ele não retrocede. Então ele combateu o combate, ele terminou a carreira, ele sabia que era o último dia da vida dele, e também ele falou assim: guardei a fé. A fé ficou guardada comigo, independente do que aconteceu, de tribulação que sobreveio, a fé continuou comigo até o último dia. Hebreus 10:39 também diz assim: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ou seja, o autor aos Hebreus está dizendo assim que ele tem que ter coragem, que nós temos que ter coragem. Ele teve coragem, ele diz assim: nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, não, negativo. Nós somos daquele que enfrenta, que passa pela tribulação, que passa pela luta e que continua em frente, e que faz como Paulo, que guarda a fé. Então suas provações, elas forjaram a confiança em Deus. É interessante que Hebreus está escrito aqui, nós estamos citando o exemplo de Paulo, né, como se Paulo tivesse escrito. É claro que ninguém tem a convicção, a certeza de que foi Paulo que escreveu, porém também não diz que não foi. Mas muitos assim acreditam que foi, outros acreditam que foi Apolo, outros acreditam que foi um grupo de judeus que escreveram, independente, mas ele está aqui no contexto simulando até que foi Paulo que escreveu, né? Mas não temos essa garantia, essa certeza. Então as provações de Paulo, elas forjaram a confiança dele em Deus. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9 e 10 diz: mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Versículo 10. O qual aqui é Deus, nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará
ainda. Filipenses 4, 12 e 13 também diz: sei estar abatido, sei também ter abundância em toda maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí vem a frase que todo mundo usa fora do contexto, né? Porque ele acabou de falar que ele, agora ele vem assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então essa frase aqui é utilizada por muitos, mas fora de contexto. Porque o que ele quer dizer? Ele quer dizer que ele sabe estar abatido, ele sabe ter abundância, ele sabe de todas as maneiras ele consegue viver numa boa como servo de Deus, sem reclamar, sem questionar. Questionar sim, mas sem reclamar, sem murmurar, sem voltar, sem querer retroceder. Ele continua sempre firme na carreira dele. Então ele pode todas as coisas naquele que fortalece, e nós também podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então nós temos que saber viver com abundância, mas também temos que saber viver com pouca coisa, com fartura e com necessidade. De todas as maneiras, nós temos que dizer essa frase aqui, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, consciente da sua vocação, o apóstolo Paulo declara assim, por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. 2 Coríntios 4,16, a parte A do versículo, que é lá o nosso textuário. Então, o homem exterior, ele é consumido pelas tribulações. Esse se corromper aqui não é agir falsamente, agir com pecado. Não. Esse se corromper é ser consumido pelas tribulações. Ainda que o nosso homem exterior sofra tribulações, padeça dificuldades, necessidades, passe fome, passe por açoites, ele é consumido pelas tribulações. O interior ele vai se renovando de dia em dia. Então, acerca disso, o próprio Cristo ele nos assegurou. Em João 16:33, no mundo tereis aflições. Peraí, é Jesus que está falando aqui, não foi só Paulo que disse, Jesus também disse, no mundo tereis aflições. Então, enquanto estivermos aqui nessa terra, nós padeceremos aflições. Mas ele deu um conselho também, ele disse assim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Peraí, Jesus venceu o mundo e ele disse que estaria conosco o tempo todo. Então nós temos a possibilidade de sermos vencedores também, assim como ele foi. A esperança do crente é o nosso terceiro subtópico. Diz assim: na Escritura o contraste entre as aflições do homem e o poder de Deus estão sempre representadas, segundo os Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Espera aí, o que isso significa? Vamos fazer separadinho aqui. Atribulado, então ele diz que nós somos atribulados, mas não somos angustiados. Então significa que nós somos pressionados, mas nós não somos esmagados a ponto de acabar conosco, de destruir por completo. Nós somos perplexos, mas nós não somos desanimados. Então indica que nós ficamos até confusos com algumas situações, mas nós não ficamos desesperados. Paulo chegou nesse ponto assim, mas não chegou a desistir. Nós podemos chegar até no limite, mas não chegar a desesperar a ponto de querer retroceder, a ponto de voltar atrás. Aí vem a terceira parte aqui, do segundo versículo. Perseguidos, mas não desamparados. Que esse perseguido aqui significa ameaçado, mas nós temos que ter a certeza que nós não somos abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Abatido aqui é o mesmo que derrubado. Abateu fulano de tal, abateu tal coisa. É o mesmo que derrubado. Nós podemos ser abatidos, mas não nocauteados. Nós podemos cair, mas não vamos ficar nocauteados, não vamos ficar caídos para sempre. Deus, o Senhor, vai nos levantar, porque aqui está dizendo, abatido, mas não destruído. Ou seja, derrubado, mas não nocauteado. Então o texto ensina que, embora nosso corpo esteja sujeito ao pecado e ao sofrimento, Deus sempre provê um meio de escape. 1 Coríntios 10:13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. O resumo desse tópico diz que o apóstolo Paulo sofreu muitas aflições, mas se manteve fiel. Nós devemos seguir o seu exemplo. O segundo tópico fala sobre a renovação interior. Primeiro subtópico, o fortalecimento diário. Então a Bíblia ela enfatiza que o Espírito Santo ele é o agente que habilita o cristão a manter-se firme nas adversidades. João 14:16-17 diz: e eu rogarei ao Pai, Jesus está falando, e ele vos dará outro consolador,
para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós o tempo todo o tempo. Assim, apesar da fraqueza do sofrimento exteriores, o nosso interior, contudo, se renova de dia em dia, conforme diz o nosso texto áureo, segundo os Coríntios 4,16, a parte B do versículo. Aí o segundo subtópico fala sobre o eterno peso de glória. Então, Paulo, o apóstolo, ele declara o seguinte: a nossa leve e momentânea tribulação. Olha só, depois de tudo que Paulo passou, ele consegue escrever ainda: a nossa leve e momentânea tribulação. Olha só, se ele está dizendo que é leve e que é momentânea, que é passageira, tudo que ele passou, ele está dizendo que é leve. Imagina o que nós estamos passando, o que eu estou passando, o que você está passando, o que nós estamos passando. Será que chega perto daquilo que Paulo passou? Pois é, então ele está dizendo que a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, e o versículo de número 17. Então aqui ele faz um contraste, e ele ensina que, se comparado ao peso da glória, que é eterna, a tribulação é leve e passageira. Por quê? Porque ela dura só nessa vida, é só nos anos que nós estamos aqui, é só no período que nós estamos aqui no mundo. E aqui, meu irmão, é rápido. Pode ver, eu hoje já estou chegando nos 50 anos, daqui a alguns anos eu não estarei mais aqui. Então ele diz, é leve e momentâneo, porque passageiro, daqui a pouquinho não vai ter mais, daqui a pouquinho vai ser só gozo, glória, alegria. Amém? É isso que nós temos que pensar, que lá na eternidade, não vai ter mais fim. 50 anos, 100, 200, 300, 400, não vai ter mais fim. Então, suportar um pouquinho aqui para poder estar com ele por toda a eternidade, vale muito a pena. Salmo 119, verso 67, diz assim, verso 67, tá? Antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Então as escrituras, elas ratificam que as aflições deste tempo, elas não podem ser comparadas com a glória do porvir. Também está descrito isso aonde? Romanos 8 e 18. O terceiro subtópico fala sobre a visão da eternidade, segundo aos Coríntios 4,18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Ou seja, ele está contrastando as coisas aqui, as coisas visíveis com as coisas invisíveis. Ele está contrastando as coisas temporárias com as coisas eternas. Ele está falando sobre as coisas que estão dentro do tempo e as coisas que estão fora do tempo. Então ele está dizendo aqui, as coisas que se veem, elas são temporárias. É só enquanto nós estamos aqui. Elas são passageiras. Isso está dentro do tempo. Mas, olha só, as coisas que nós não vemos, elas são atemporais. Elas são invisíveis aos nossos olhos, elas estão fora do tempo. Então Deus, ele criou o tempo, ele vive na eternidade e ele criou o tempo. Então supõe que esse pedacinho aqui seria o tempo. Deus está fora do tempo, então ele vê todas as coisas, ele contempla todas as coisas de fora do tempo, porque ele que criou o tempo está nas mãos de Deus. Paulo o apóstolo conclui, Colossenses 3,2: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, nosso pensamento tem que estar ligado com Deus, tem que estar nas coisas de Deus, tem que estar nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Por que, Valdecir? Porque as coisas daqui são passageiras, as de lá são eternas. Deuteronômio 30,19 também diz assim, olha que interessante: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto, olha, Deus falando que tem proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele ainda dá um conselho, ele coloca diante de nós a vida, a morte, a bênção, a maldição, e ele dá um conselho ainda: escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, e todos aqueles que vierem depois de você. Então nós temos a liberdade de escolha, mas nós somos aconselhados a escolher de maneira correta, porque nós podemos escolher o que fazer, mas nós não podemos escolher as consequências do que nós fizermos. O resumo desse tópico diz assim: precisamos buscar o renovo do homem interior constantemente, nos fortalecendo com a ajuda do Espírito Santo. Sozinho ninguém faz nada não. Se não for com a ajuda dele, se não for com a ajuda do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós não conseguimos nos libertar, levar uma vida de boa conduta, uma vida cristã decente, digna. Nós não conseguimos, nós dependemos 100% do Espírito Santo. O resumo desse tópico, é isso mesmo, né? Isso, precisamos buscar o renovo do homem interior constantemente, nos fortalecendo com a ajuda do Espírito Santo. Aí vem o terceiro tópico, os desafios de hoje. Primeiro subtópico: cultura secularista.
Então o espírito da Babilônia, por meio da cultura secularista, ele procura esmagar a vida espiritual dos crentes, ou dos cristãos no caso. E isso aí está onde? Você está lá na lição de número 1. Se você ver a playlist aqui, vai se chamar Babilônia. Se você procurar a lição de número 1, vai falar sobre o espírito da Babilônia, o que é, quem é, por que é, vai estar explicando tudo na lição de número 1. Aqui vou falar sobre Apocalipse 17:5, que diz assim: e na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então, vamos lá, só um resuminho, tá? Ele é um sistema materialista, conforme nós estudamos até aqui, que nega a realidade espiritual, ele nega a existência de Deus, nega a verdade bíblica e nega todo o conjunto de valores proveniente da palavra de Deus. Então, diante desse ataque, o Altíssimo continua a buscar. O que é que ele continua a buscar, Valdecir? Ezequiel 22:30 vai responder: e busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não o destruísse. Porém, a ninguém achei. Deus continua buscando um homem, uma pessoa. Deus continua buscando um bairro, uma cidade, uma nação, uma família. Deus continua buscando pessoas que possam ajudar a tapar as brechas, a tapar as frestas do muro. Deus está procurando alguém que faça a sua vontade, que siga os seus exemplos. Aleluia. Deus precisa de você, Deus precisa de mim, Deus precisa de nós para poder fazer essa obra aqui na terra. Valdecir, teve gente que falou que Deus não precisa de mim. Não, ele não precisa, mas ele conta com você, porque se ele quiser ele faz tudo sozinho, irmão. Se ele fizer assim, se ele vai, some com tudo e começa de novo, mas não faz parte da natureza de Deus isso. Então ele conta com você, não precisa, mas conta com você e conta comigo. O segundo subtópico fala sobre o relativismo doutrinário. Então, um outro ataque que procura matar a nossa vida espiritual é o processo de desconstrução dos fundamentos da fé, da base da fé. Então, nós temos a nossa base de fé, nós temos a nossa regra de fé e conduta. O que acontece? Então, nós temos todo um alicerce. E o que está acontecendo com esse relativismo doutrinário? O que está acontecendo? Está sendo desconstruído a nossa base, o nosso alicerce. Está sendo desconstruído aos poucos. Eu nem gosto dessa palavra, né? Na verdade está sendo destruído, mas está sendo desconstruído. Por que a palavra desconstruído no lugar de destruído? Porque destruído é uma coisa assim, você chega, mete a marreta e quebra tudo, né? Desconstrução não, você colocou os tijolos, aí você vai retirando os tijolos um por um, para que ninguém perceba o que está acontecendo. Então vai sendo bem sutilmente. Nós tivemos um trimestre falando sobre as sutilezas de Satanás. Então ela vai de forma sutil, porque se for de uma vez, aí nós vamos confrontar, aí vai ter problema, não é? Então vai bem devagarzinho para não ter problema com ninguém. Aí vai para, não, isso aqui não tem problema, não, só isso aqui, não, isso aqui não dá nada, não. E começa, e por aí vai. E assim a tendência qual que é? A tendência é destruir a nossa fé, se nós deixarmos essas coisas passar. Então nós precisamos nos adequar à Bíblia. Não é a Bíblia que tem que se adequar a mim, se adequar a você. Não, nós precisamos nos conformar conforme a palavra de Deus. 2 Timóteo 4:3. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, não é assim? Vamos ressignificar a Bíblia, vamos mudar alguns versículos, vamos transformar alguma coisa, porque a Bíblia é machista, porque a Bíblia é isso, porque a Bíblia é aquilo, vamos fazer essa mudança. Virá o tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. Então, de acordo com o pecado que eu gosto de fazer, eu vou alterar a Bíblia para ela me favorecer. De acordo com o pecado que outra pessoa gosta de cometer, ela vai alterar a Bíblia para poder favorecer ela. Então esses são os problemas, essas são as desconstruções que já estão acontecendo. Nos últimos tempos, haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina. Muitas pessoas já não estão suportando a sã doutrina. Isso significa que nós já estamos no fim dos tempos. Então o relativismo mais a ideologia secularista, ela impõe o que deve ser considerado como ideal. Então assim o pecado ele é aceito e ele é também tolerado. Então alguns aceitam numa boa, outros, vou tolerar, não tem problema aqui, né? Mas nós, o que nós temos que fazer? Nós precisamos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, conforme está em Judas, capítulo único, versículo de número 3. O subtópico 3 fala sobre batalha espiritual. Todo salvo trava uma batalha espiritual neste mundo.
Então a Escritura diz que Satanás é o Deus deste século e que o mundo jaz no maligno. Olha, segundo os Coríntios 4,4 diz que Satanás é o Deus deste século, que cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. 1 João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno, o mundo está no maligno. E nós estamos aqui nesse mesmo mundo que está no maligno, nós estamos aqui fazendo parte desse mundo. Por isso que nós somos santos. O que é santo, Valdecir? Santo significa separado. Então nós estamos no mundo, mas nós não fazemos parte do mundo. Nós não coadunamos, nós não consentimos com os pecados do mundo, mas nós estamos aqui. Então foi com engano que Satanás começou as suas atividades contra o homem. Por quê? Porque ele cegou o entendimento. Então se ele cega o entendimento, você não consegue ver a luz do Evangelho, o resplendor da glória do Senhor. Então Gênesis 3,13 vai dizer assim: e disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? O que a mulher respondeu? Respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então, desde o princípio ele já vem enganando, ele vem cegando o entendimento. Será mesmo que foi isso que Deus disse? Ele cega o nosso entendimento. Segundo os Coríntios capítulo 11, versículo 3 diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então a preocupação de Paulo é que da mesma forma como a serpente enganou Eva, nós também sejamos enganados e deixemos de lado a Cristo e deixemos de lado a luz verdadeira para seguir a luz falsa. Então o diabo e seus agentes ainda seduzem as pessoas nesse mundo, conforme diz Apocalipse 12:9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então por isso a Bíblia alerta que a nossa luta não é contra os homens, mas contra os demônios, conforme está em Efésios capítulo 6, versículos 12 e 13. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então estes seres, eles usam as pessoas e faz com que nós fiquemos com raiva das pessoas, quando na verdade o problema é o que está por trás das pessoas e não as pessoas. Então nossa luta não é contra a carne e sangue, não é eu e você, eu e outra pessoa e eu. Não, o problema é o que está por trás dessas pessoas. Então nós temos que entender que não são as pessoas, mas as coisas que estão por trás dela. O versículo 13 diz: portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então ele está dando um conselho aqui. Portanto, por causa de tudo isso que eu falei, vocês têm que tomar toda a armadura de Deus. É por completo. Tem que tomar toda a armadura de Deus para que nós possamos resistir o dia mau. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que o dia mau vem. Cedo ou tarde o dia, se é que já não veio, se é que não está passando por ele, mas o dia mau vem. E havendo feito tudo, continuar firme. Ou seja, o dia mau vai vir, tribulação vai vir, dificuldade vai vir, mas continuamos firmes, porque estamos revestidos com a armadura de Deus. Então nós devemos nos posicionar contra as astutas ciladas do diabo e também para que nós possamos nos manter firmes diante da presença de Deus. E o resumo desse tópico diz que a cultura secularista e o relativismo doutrinário combatem contra a fé cristã. Então nós precisamos nos fortalecer para vencermos todas as batalhas espirituais. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.